Bem, eu vou falar sobre o juspositivismo e o justnaturalismo. Bem, esses dois parecem ter um nome parecido e pode-se acreditar ou não, um é a contradição do outro. Eu vou falar primeiro sobre o justnaturalismo. O justnaturalismo é aquele que fala que as leis universais são importantes, as leis de ética. Eu vou dar um exemplo de lei de ética. É, leis universais, perdão. Não matar, não roubar, esse tipo. Eu vou dar um exemplo melhor. Um exemplo do cigarro, por exemplo. Em 1950, não se era proibido fumar. Você poderia fumar em qualquer lugar, em qualquer hora, aonde quisesse. Restaurante, avião, aeroporto, talvez até em hospital você poderia fumar. Em 1990, isso mudou. Porque agora não é em todo lugar que é proibido. Tipo, ainda se podia fumar. Por exemplo, em restaurante ainda se podia fumar, avião. Mas, por exemplo, no restaurante se podia fumar, mas não da mesma maneira que se podia antigamente. Agora, tem lugares para fumantes, lugares para não fumantes, esse tipo. No avião, era meio proibido fumar, mas em alguns aviões se podia. Por exemplo, podia se fumar, mas se eu não me engano, era na última cadeira do avião. Tipo, em alguns ainda não podia fumar, tipo, de qualquer jeito. Perdão. É, no ano de 2000, isso mudou. Quando algumas pessoas notaram que não se podia fumar mais. Perdão, podia se fumar, mas em certos lugares não. Como, por exemplo, mercado não se podia fumar, avião não se podia fumar, restaurante não se podia fumar. Em todos os lugares públicos, tipo, dentro de lugares, por exemplo, tipo, na minha opinião, desde que você esteja na janela, claro. Só que o positivismo fala que não precisou fazer uma lei escrita para isso. As pessoas perceberam, percebem hoje em dia, que não se pode fumar. Mesmo ela sabendo que não tem uma lei escrita para isso, ela sabe que não se pode fumar, ela sabe que não se pode fumar dentro de hospitais, de avião, entre vários outros lugares, sabe que não se pode fumar. O positivismo olha para o naturalismo e fala: como assim não se pode, não se precisa lei escrita? Leis de ética. Como assim leis de ética? Para mim, positivismo não tem isso. Para mim, as leis têm que ser escritas. Nesse pensamento, que alguns dizem que surgiu os três poderes, sendo ele executivo, legislativo e judiciário. No positivismo, dois são importantes, sendo eles o legislativo, que faz as leis, e o executivo, que executa. Bem, nisso tudo que eu estou falando, eu quero dizer o positivismo, que é uma crítica, na verdade, ao naturalismo. Porque ele fala bem assim, ó, para mim não existe, como eu disse antes, o positivismo acredita, não aceito leis de ética, não aceito leis universais que não estão escritas. Para mim a lei funciona se ela estiver escrita. Em alguns países isso não é verdade, porque mesmo escrito não funciona. Por exemplo, ele viu a lei natural, de universal no caso, de não se matar. Ele viu que não estava funcionando não escrita. A lei não está funcionando se não estiver escrita. Então ele foi lá, colocou: é proibido se matar não, matar, é proibido roubar, tudo mais. Daí, essa é a crítica do positivismo ao naturalismo. Esse é o meu trabalho. Obrigado. Já se conseguiu dizer que a filosofia fala grego,
E é possível, mas em todo caso, quem fala melhor o grego seria a política. Afinal, além de todo o vocabulário político ter saído do grego, não tem como você falar sobre política com efeito sem ter grego. E, em primeiro lugar, a palavra política surgiu do grego, tanto a palavra quanto a coisa. A própria ideia de política é o produto de dois frutos da história grega. Um novo modo de pensar surgido por volta do século VI a.C. e um modo livre e novo de viver juntos. No século VIII a.C., chamado polis. Produto desse cruzamento, a política é a prática da polis. Política é, com efeito, uma das palavras curiosas que, ao mesmo tempo, designam uma ciência e seu objeto, junto de prática, às quais os homens se dedicam para coexistir, e também o estudo objetivo dessas mesmas práticas. O caráter comunitário da filosofia de Aristóteles resulta em diversas formas de política, e o filosófico apresenta os seguintes aspectos de análise. A tese de que um ser humano é um animal político. O conjunto de determinadas virtudes ecopolíticas presentes na convivência humana, sobretudo a amizade, a autossuficiência do cidadão e seu vínculo com a autarquia da comunidade política.